O Kremlin afirmou hoje que o plano dos Estados Unidos para encerrar a guerra na Ucrânia pode ser uma boa base para as negociações. Autoridades russas voltam a se reunir hoje com uma delegação americana em Abu Dhabi. A correspondente Priscila Yazbek acompanha essa discussão em torno da proposta do governo de Donald Trump e traz mais detalhes para a gente. Bom dia para você, Pri. Oi, Clarissa, bom dia a todos que nos acompanham. A Rússia falou que o plano que foi apresentado pelos Estados Unidos deve ser o plano que deve permanecer, dizendo que é uma boa base para negociações para encerrar a guerra na Ucrânia, e também disse que esse plano apresentado pelos Estados Unidos é o único substancial e que poderia justamente levar à solução para a guerra na Ucrânia. Também falaram que esse rascunho desse plano foi baseado nos entendimentos alcançados entre os Estados Unidos e a Rússia na cúpula que aconteceu em agosto com a participação do presidente russo Vladimir Putin e o presidente Donald Trump. Lembrando que esse plano apresentado pelos Estados Unidos na semana passada é um plano de 28 pontos que prevê a cessão de territórios da Ucrânia à Rússia que foram ocupados durante a guerra. Também prevê que a Ucrânia aceite limitações ao tamanho das suas forças armadas e que ela também abandone as intenções de ingressar na OTAN, que é a aliança militar entre os Estados Unidos e os europeus. E essas condições vêm sendo há muito tempo rejeitadas pela Ucrânia, inclusive aqui nos Estados Unidos, até mesmo senadores de diferentes campos vêm criticando esse plano. Um senador, inclusive, chegou a dizer que essa proposta seria uma espécie de lista de desejos dos russos, e analistas também têm observado que alguns termos desse plano que foi apresentado pelos Estados Unidos têm algumas expressões da língua russa e que, portanto, a Rússia poderia ter tido uma influência muito grande para enviar esse plano para os Estados Unidos, ou para elaborar esse plano junto com os Estados Unidos, antes que os Estados Unidos propusessem esse plano à Ucrânia. E o fato de o Kremlin agora defender esse plano inicialmente proposto pelos Estados Unidos corrobora com essa visão de que a Rússia pode ter tido uma participação na elaboração desses pontos. Além disso, a Ucrânia vem se manifestando. O presidente Volodymyr Zelensky disse que há muitas perspectivas para paz, mas depois das conversas que aconteceram em Genebra, na Suíça, nesse final de semana e também ontem, quando os europeus e também a Ucrânia ajustaram alguns pontos desse plano dos Estados Unidos, fizeram uma contraproposta, e Volodymyr Zelensky disse na segunda-feira que há resultados sólidos desse plano que foi apresentado. Ele também conversou com Keir Starmer, o primeiro-ministro britânico, nessa terça-feira, e ele falou que foram coordenadas algumas posições, os temas prioritários para discussões, e ele disse que vai discutir questões sensíveis com o presidente Donald Trump. O plano, que inicialmente tinha 28 pontos, segundo alguns jornais que obtiveram acesso a esse plano, como por exemplo o Financial Times, deve ser reduzido para 19 pontos com essas contrapropostas que foram feitas tanto pelos europeus quanto pela Ucrânia. E o chefe do Conselho de Segurança Nacional da Ucrânia disse que Volodymyr Zelensky pode vir aos Estados Unidos ainda neste mês para conversar com Donald Trump sobre esse plano, para concluir os passos finais e tentar fechar um acordo, uma solução de paz para a Ucrânia. Lembrando que o presidente Donald Trump prometeu que ia acabar com o conflito na Ucrânia em 24 horas, portanto, ele tem muito interesse em conseguir uma solução para esse conflito e vem fazendo uma pressão muito forte sobre os ucranianos. Disse que a Ucrânia vai ter que aceitar esse plano até quinta-feira, até esta quinta-feira, colocou esse prazo. Agora é um prazo que pode ser esticado. Algumas autoridades americanas já falaram sobre isso, mas houve inclusive informações obtidas pela agência de notícias Reuters, também pela CNN, de que até mesmo a inteligência americana poderia ser interrompida, o fluxo de inteligência americana para a Ucrânia, caso a Ucrânia não aceitasse esse plano. É por isso que o próprio presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que ele está num dos momentos mais difíceis da guerra até agora, a guerra que começou em fevereiro de 2022. Só para finalizar, Clarice, também os europeus têm se manifestado sobre esse plano, têm feito críticas e têm dito que esse plano é mais pró-Rússia, e eles estão se reunindo na coalizão dos dispostos, que são os países que apoiam a Ucrânia, liderados pela França e pelo Reino Unido, e eles vão ter conversas hoje para falar justamente sobre esses planos e sobre essas propostas. Eu volto com você.